sou Daniele Souza. Gostaria de me apresentar a vocês falando um pouquinho da minha formação e da minha experiência. Eu sou bacharel em música, com habilitação em regência e mestre em música, ambos os títulos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente estou no programa de pós-graduação em música, cursando doutorado na linha de práticas interpretativas e seus processos criativos. Além da atuação como maestrina e pesquisadora na área, tenho algumas experiências lecionando, dentre elas eu destaco que fui professora substituta na cadeira de regência coral por algumas vezes na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É com imenso prazer que estou aqui iniciando essa série de videoaulas dentro do projeto Um Novo Olhar. Eu estou centralizada no vídeo, de frente a uma parede branca, lisa, e uso roupas pretas para contrastar com o fundo. Eu sou uma mulher de 36 anos, estatura média, olhos e cabelos castanhos. Essa série se intitula Estabelecendo a Comunicação através do Gestual da Regência, onde em cada videoaula vamos propor reflexões a respeito de aspectos técnicos básicos voltados à direção. Com isso, a nossa proposta é aprimorar a nossa comunicabilidade, para que nosso gestual seja cada vez mais claro e a nossa direção mais objetiva e direta. Nas duas primeiras videoaulas, nós vamos focar nas diferentes maneiras de marcação para as fórmulas de compassos básicas. Vamos falar sobre os padrões gestuais unário, binário, ternário e quaternário e suas diferentes possibilidades de movimentação, ou seja, sua aplicabilidade em diferentes escolas de regência. Certamente você já deve ter percebido, observando o trabalho de outros maestros, que nem sempre a maneira de conduzir a fórmula de compasso é igual, não é verdade? Pode ser sim semelhante, tem a mesma finalidade, mas nem sempre a trajetória do gesto é igual. Importante observarmos e falarmos um pouquinho mais a respeito dessa trajetória gestual. Ela está baseada em dois aspectos, que são o plano e o ponto. O plano é o espaço horizontal aonde o gesto é desenvolvido e, como nós teremos oportunidade de ver mais aprofundadamente daqui a pouquinho, pode ser distribuído verticalmente em diversos níveis diferentes. Já o ponto é o local de articulação que caracteriza principalmente a quantidade de tempos determinados pelo compasso, ou seja, um compasso binário terá dois pontos de articulação, o primeiro tempo e o segundo tempo. O compasso ternário terá três pontos, o primeiro tempo, o segundo tempo e o terceiro tempo, e assim por diante. Esses pontos podem ser ou não articulados em diferentes planos, porém, independente da variação de planos, é a movimentação de um ponto para o outro que configura a trajetória do gesto. Então, compreendendo um pouco melhor esses dois parâmetros que estão dentro da trajetória, nós podemos determinar três importantes vertentes do gestual da regência observando esses dois aspectos, que são plano e ponto móveis, ou seja, o plano vai variar verticalmente e os pontos de articulação estarão distribuídos em locais diferentes dentro desses planos. Em segundo, plano e pontos fixos, ou seja, o plano vai ser um só, invariável, e o ponto de articulação também será um só. E por fim, plano fixo e ponto móvel, ou seja, o plano vai se manter invariável e os pontos de articulação, sim, vão variar dentro desse plano. Aqui na nossa primeira videoaula, vamos falar mais detalhadamente apenas a respeito da primeira vertente que nós destacamos, que é plano e ponto móveis. Para isso, nós vamos levar em consideração o autor Kurt Thomas no seu método de direção coral. Kurt Thomas destaca que o gestual é desenvolvido em três planos básicos, ou seja, um primeiro plano na altura do quadril, um segundo plano na altura do peito e o terceiro e último plano na altura do ombro. Então, vamos observar a diferença de altura desses planos. O primeiro é um plano mais baixo, na altura do quadril, o segundo, um plano na altura do peito e o terceiro, na altura do ombro. Os pontos de articulação do compasso serão distribuídos através desses planos, que nós detalhamos agora.
observamos que o primeiro plano do quadril ele é usado exclusivamente para o primeiro tempo. O segundo plano, que é na altura do peito, ele é utilizado para os tempos intermediários. E o terceiro e último plano, mais alto na altura do ombro, é usado apenas para o último tempo. Vamos observar melhor como isso acontece na movimentação gestual? Vamos começar então falando do padrão quaternário, porque dentro da nossa proposta, ele é o que apresenta o maior número de articulação de tempos. E assim a gente vai poder compreender na totalidade a variação dos planos e a articulação dos pontos. Vamos observar como isso funciona na prática? Lembrando que o primeiro tempo é dedicado ao plano do quadril, correto? O segundo plano, dedicado aos tempos intermediários. Como estamos falando de um compasso de 4 tempos, serão os tempos 2 e 3. O terceiro plano, na altura do ombro, é dedicado ao último tempo, que no padrão quaternário vai ser o quarto tempo. Então, observamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Aqui nós temos a variação dos 3 planos. E observe que a modificação vertical deve ser orgânica, não pode ser nada que prejudique a sua movimentação. A passagem entre esses planos é desenvolvida de maneira orgânica. Observando então o padrão ternário, nós também teremos os 3 planos. O primeiro, do quadril dedicado ao primeiro tempo, o do peito dedicado ao segundo e o terceiro mais alto do ombro dedicado ao terceiro tempo. Na prática, isso fica 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? O padrão binário, com 2 pontos de articulação, a gente vai ter uma pequena diferença, porque o padrão intermediário não vai ser necessário. Então, nós vamos ter a articulação do primeiro plano e a articulação do último plano. Vamos observar na prática. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok? E, por fim, o padrão unário será apenas a articulação do primeiro plano. 1, 1, 1. Certo? Muito bem. Então, nós podemos observar que, principalmente, a movimentação ela deve ser feita de maneira orgânica, para que justamente não quebre a trajetória do gesto e para que essa permaneça sempre clara. Um outro autor muito importante para a gente citar é o brasileiro Oscar Zander. No seu livro Regência Coral, ele descreve a trajetória do gesto de maneira muito semelhante a Kurt Thomas, porém ele não tem o rigor de definir a altura exata, quadril, peito, ombro. Não, ele utiliza uma nomenclatura diferente. Ele fala que o primeiro plano é mais baixo, o segundo plano é uma altura que ele considera normal, na altura do peito, e o terceiro plano mais elevado. Ou seja, é importante que você, como regente, distingua os 3 planos, porém sem esse rigor que o Kurt Thomas exige. No entanto, a marcação se torna muito semelhante, observando também as mesmas características que nós já descrevemos agorinha e guardando a movimentação dos planos e a movimentação dos pontos. Então, para nós recapitularmos, eu vou fazer mais uma vez a marcação dos 4 padrões que acabamos de abordar, com 2 repetições cada, para que junto comigo vocês possam observar as diferenças entre eles, principalmente da movimentação dos planos e dos pontos. Vamos lá? Começando com o quaternário, ternário, binário e unário. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 1. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula. Na nossa próxima, falaremos sobre as outras duas vertentes que destacamos aqui, que são plano e ponto fixos e plano fixo e ponto móvel. Eu espero vocês na próxima videoaula. Até lá!